pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz e hoje vamos falar sobre mentalidade de crescimento. E aí, vocês sabem o que é ter uma mentalidade de crescimento? Tudo bem se não souber, porque hoje eu vim aqui para mostrar para vocês o quanto essa mentalidade pode mudar a sua vida. Iremos aprender juntos a importância de desenvolver essa mentalidade para superar os desafios que vão aparecer no nosso caminho. Eu quero que vocês aprendam a importância dessa mentalidade para mudar a sua vida. Mas antes de saber o que é mentalidade de crescimento, precisamos saber o que é mentalidade, certo? Mentalidade é a maneira como uma pessoa pensa e encara os desafios da vida. Todo mundo tem uma mentalidade própria baseada em suas próprias experiências. Baseado nos estudos da psicóloga Carol Dweck, poderemos entender a fundo os dois tipos de mentalidade existentes. Carol fala em sua obra sobre a importância das opiniões que o indivíduo adota a respeito de si mesmo para o seu relacionamento com o mundo. A mentalidade de crescimento é uma filosofia de vida. Ela tem se tornado cada vez mais reconhecida e valorizada em diferentes áreas da vida, como educação, trabalho e desenvolvimento pessoal, devido aos seus benefícios claros e impactantes. Bom, gente, mentalidade de crescimento é quando a pessoa acredita que suas qualidades e aprendizados podem sempre ser cultivados, o que leva a usar críticas, dificuldades e desafios como ponto de partida para o desenvolvimento. Esse tipo de mentalidade parte do pressuposto que todos nós humanos possuímos um potencial desconhecido que pode ser desenvolvido, com esforço, estudo e dedicação. Pessoas com uma mentalidade de crescimento não se frustram tanto com o fracasso, porque para elas o fracasso é só mais uma dificuldade que deve ser superada, e justamente os fracassos que vão nos levar para frente e nos fortalecer. Mentalidade fixa, gente, é quando a pessoa acredita que atributos como talento e inteligência são fixos, ou seja, acredita que nasceu com um nível de inteligência e talentos que já são o suficiente e não reconhece que é capaz de aprender algo que está fora do seu alcance. Pessoas que possuem uma maneira de pensar mais voltada para a fixa acreditam que só se tem sucesso em algo se você nasceu com habilidade, ou seja, não há como ter desenvolvimento se o indivíduo não é talentoso. Quem cultiva uma mentalidade fixa geralmente não consegue promover transformações positivas em sua vida. Afinal de contas, acredita que ter características que não podem ser alteradas. A música Modinha de Gabriela fala exatamente sobre isso. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. A mentalidade fixa pode ter várias consequências negativas em diferentes áreas da vida, sendo elas fracasso como ameaça. Pessoas com mentalidade fixa muitas vezes veem o fracasso como uma ameaça à sua autoestima. Isso pode levá-las a evitar desafios ou situações em que possam falhar, com medo de parecerem incompetentes. Segundo, evitar esforço. Como acreditam que suas habilidades são fixas, as pessoas com mentalidade fixa podem evitar o esforço necessário para aprender algo novo. Elas podem optar por atividades nas quais elas já se destacam, em vez de se arriscarem em áreas desconhecidas. Terceiro, resistência ao feedback. A crítica ou feedback construtivo são muitas vezes mal recebidos por indivíduos com mentalidade fixa. Elas podem ver o feedback como uma ameaça à sua identidade e resistir a fazer mudanças ou melhorias. Quarto, estagnação. A mentalidade fixa pode levar à estagnação pessoal e profissional, pois as pessoas podem se contentar com um status que evita ao buscar oportunidades de crescimento. Quinto, julgamento de outros. Pessoas com essa mentalidade podem ser críticas em relação aos outros, julgando seu sucesso ou fracasso com base em atributos percebidos como fixos, como inteligência inata. Características como inflexibilidade, aversão a desafios e riscos, intolerância à falha, sensação de superioridade e intolerância ao fracasso acompanham pessoas com essa mentalidade. Um dos principais problemas de quem possui uma mentalidade fixa é o desinteresse em se desenvolver. Afinal, para essas pessoas não há motivo para tal, pois já atingiram a quantidade máxima de suas habilidades. Esse é, inclusive, um dos motivos para pessoas com mentalidade fixa serem mais propensas a desistir facilmente, pois não estão preparadas para a frustração. Bom, gente, a mentalidade também está inteiramente presente no ambiente de trabalho das pessoas, independentemente se elas são gestoras, coordenadoras, se fazem parte do departamento da operação. A mentalidade delas sempre vai impactar de algum modo na empresa que trabalha. Acredito que vocês já podem imaginar a maneira que profissionais com mentalidade fixa interferem no crescimento
dentro das empresas. Muitos desses colaboradores tendem a se esquivar dos desafios, preferindo sempre atuar na zona de conforto. Empresas e departamentos que não estimulem a melhoria do desempenho por parte dos colaboradores se tornam mais suscetíveis aos prejuízos decorrentes de uma baixa produtividade. Bom, mas empresas que investem em profissionais que possuem a mentalidade de crescimento e que estimulem essa mentalidade, começando a partir da cultura da empresa, tendem a ter uma evolução mais frequente. Problemas mais complexos passam a ser resolvidos com agilidade e eficiência, já que todos passam a buscar mais conhecimento e capacitação para lidar com os obstáculos do dia a dia. Então, gente, nunca é tarde para uma empresa adotar a mentalidade de crescimento, como a Apple, por exemplo, que absorveu as ideais de inovação dos seus líderes, entre eles Steve Jobs, que transferiram sua mentalidade para o resto da empresa. É na infância onde começamos a desenvolver um tipo de mentalidade. Não que não se possa desenvolvê-lo na vida adulta, mas na infância é muito mais fácil de moldá-los. É de extrema importância sabermos qual a mentalidade estamos cultivando em nossas crianças, pessoal. Tudo o que falamos para elas deve ser considerado, inclusive a maneira que as apoiamos e elogiamos. Sabiam disso? É comum das instituições de ensino e dos professores incentivarem as crianças a criarem a ambição de tirarem notas altas e sempre terem um posto de melhor aluno. E por mais que isso pareça um bom incentivo, às vezes fazem desenvolver uma mentalidade fixa e acreditar que só o que elas sabem já é o suficiente. Falar frases como "ela nem precisa estudar para tirar notas altas" ou "ele sempre foi talentoso" pode fazer futuramente elas terem dificuldades de aceitar o fracasso, porque realmente acreditam que são as melhores. É natural que o fracasso faça os alunos se sentirem vulneráveis. No entanto, quando essa vulnerabilidade leva ao constrangimento, pode criar uma barreira para o crescimento pessoal. Crianças que possuem educadores, tutores que estimulem a valorização do esforço e não do resultado, aprendem a se acostumar com o fracasso e futuramente vão lidar mais tranquilamente com a frustração de não alcançar uma meta ou obter um resultado desejado. Vou dar um exemplo para a gente ter mais clareza. Essa do slide é a Carol. Carol sempre teve a maior nota da turma por toda a sua infância. Era uma criança que todo mundo dizia ser talentosa, por conseguir tirar as maiores notas comparadas aos seus outros colegas. Era considerada um gênio. Quando a Carol chega na vida adulta, resolve fazer o que ela sempre sonhou, medicina. E já como ela sempre foi muito inteligente, tinha certeza que ia passar de primeira, sem ter que se preocupar com estudar ou gastar tempo pensando nisso. Quando a nota do vestibular sai e ela percebe que não passou, Carol se sente extremamente frustrada e fracassada. Então, promete a si mesma que nunca mais vai prestar vestibular, pois não quer mais passar por situações como essa. Esse, gente, é um exemplo claro de uma pessoa com uma mentalidade fixa. Agora eu vou falar outro exemplo para vocês. Esse é o colega de classe da Carol, o Luca. Seu pai lhe ensinou a tocar violão quando ele tinha 3 anos de idade e desde então ele toca todos os dias. Sempre foi um aluno esforçado na escola e na música. E por mais que a sua nota não fosse a mais alta, seus pais diziam quase todos os dias que se orgulhavam do esforço do filho e que sabiam que sua dedicação e paixão pela música iriam a levar a grandes lugares. Depois que o Lucas se formou no ensino médio, resolveu fazer musicoterapia. Estudou muito por 2 anos inteiros e não passou no vestibular. Bom, por mais que ele estivesse frustrado, resolveu voltar para o cursinho e depois de 4 anos formado no ensino médio, finalmente conseguiu entrar em uma faculdade de grande prestígio, de musicoterapia. Muitos diriam que ele chegou onde chegou por ter talento, mas na verdade foi porque não desistiu de alcançar seus objetivos. Mas e aí, pessoal? O que você acha que foi o que levou a conquistar suas metas? Seu talento ou seu esforço? Vamos relembrar? Estamos chegando ao final do treinamento e eu quero que vocês fixem essa mensagem para levar para